Parte 1. A busca de Deus. Continuação do capítulo 3. Um coração comprometido com a oração. Bênção número 4. Relacionamentos aperfeiçoados. A oração inteligível, especialmente pelas pessoas mais próximas a nós, fortalece nossos laços com esses queridos. Mas ser um seguidor do coração de Deus resulta em melhores relacionamentos com as pessoas em geral. Como isso acontece? Estes princípios da oração, que descobri quando comecei a orar regularmente, ajudam a responder à pergunta: você não pode pensar em si e nos outros ao mesmo tempo. Depois de você e eu levarmos nossas necessidades pessoais a Deus em oração particular, podemos então dirigir toda a nossa atenção para fora, longe de nós mesmas e sobre os outros. Você não pode odiar a pessoa pela qual está orando. Jesus nos ensinou a orar pelos nossos inimigos, como diz em Mateus 5,44, e Deus transforma nossos corações quando o fazemos. Você não pode negligenciar a pessoa pela qual está orando. Conforme nos envolvemos em oração por outras pessoas, nos encontramos a nós mesmas maravilhosamente envolvidas em suas vidas. O fim do egocentrismo, a dissolução da má vontade, o fim da negligência, estes resultados de orarmos por alguém inevitavelmente melhorarão nossa relação com essas pessoas. Bênção número 5. Satisfação. Como esposa de seminarista, durante 10 anos, enfrentei reais desafios na área da satisfação. E uma grande fonte de frustração eram as nossas finanças. Enquanto eu morei em uma casa minúscula, com a pintura descascando e o teto da sala de estar com um buraco enorme, e toda a renda de Jim comprometida com os estudos, o aluguel e os mantimentos, Deus cuidou de mim. Precisei desesperadamente da sua vitória na área dos desejos do meu coração e dos sonhos sobre nossa casa e nossas vidas. E aquelas necessidades me levavam a Ele em oração. Inúmeras vezes, dia após dia, coloquei tudo nas mãos de Deus, deixando que Ele satisfizesse nossas necessidades. E outro princípio da oração surgiu: se Ele não dá, é porque você não precisa. Ao longo dos anos, Deus tem suprido fielmente as muitas necessidades de nossa família. Temos experimentado a realidade da promessa de Deus, de que nenhum bem será negado aos que andam corretamente, como diz em Salmo 84:11, e você também pode experimentá-la. Bênção número 6. Confiança que vem de Deus. O Dr. James Dobson escreveu: acredite ou não, a baixa autoestima foi indicada como o problema mais preocupante para a maioria das mulheres que participaram da sua pesquisa. Mais de 50% marcaram essa alternativa, acima de todas as outras da lista, e 80% a colocaram entre as 5 primeiras. Essas mulheres, e talvez você seja uma delas, poderiam se beneficiar da extraordinária confiança que vem de Deus, da qual eu comecei a desfrutar enquanto desenvolvia um coração de oração. E essa é melhor que a autoconfiança e a autoestima. A confiança que vem de Deus vem com um trabalho do Espírito Santo em nós. Conforme oramos e fazemos escolhas que honram a Deus, o Espírito Santo nos enche com seu poder. Quando estamos cheios da bondade de Deus, tornamo-nos confiantes e efetivamente capazes de compartilhar seu amor e sua alegria. Como mulheres de coração aberto ao toque transformador do Espírito Santo, encontraremos a sua divina vida em nós, transbordando nas vidas dos outros. Ainda como resultado da prática do princípio de não tomar qualquer decisão sem orar, experimentamos a certeza divina em todos os passos que damos.
Conforme as atividades sobre as quais oramos e com as quais nos comprometemos se aproximam, podemos desfrutar da certeza de que elas são da vontade de Deus e podemos então chegar à sua execução com prazer, preparação e coragem. Podemos servir a Deus verdadeiramente com alegria, como diz Salmo 100, versículo 2, sem cara feia. Podemos ter prazer na vontade de Deus, como diz Salmo 40, versículo 8, em vez de receá-la. Bênção número 7. O Ministério da Oração. Quando li o livro de Edith Schaeffer, Como Assim Christian Living, encontrei um conceito que mudou minha vida e minha vida de oração. Falando sobre oração, a senhora Schaeffer destaca o assombroso fato de que a oração faz diferença na história. Ela escreveu: interceder por outras pessoas faz diferença na história da vida dessas pessoas. Olhando para a vida do apóstolo Paulo, ela notou que ele sempre pedia que outros orassem por ele, pois esperava que acontecesse uma mudança. Em resposta às orações, Paulo esperava que a história fosse diferente, pois a intercessão era levada a sério como uma tarefa importante. Esta compreensão madura da oração me encorajou de duas maneiras. Primeiro, relutei com a ideia do poder da oração para mudar vidas. Sabia por experiência própria que a oração tinha mudado a minha, mas as vidas de outros. Aquela ideia era nova para mim. Parecia impossível, mas a senhora Schaeffer me assegurou que até mesmo eu, uma cristã recém-convertida, poderia ter um papel nos misteriosos caminhos de Deus. Ela me ajudou a acreditar que minhas orações infantis poderiam, de alguma forma, fazer diferença na história. A segunda revelação foi reconhecer a oração como um ministério, uma realização importante para mim. Na ocasião, eu era mãe de 2 filhas pequenas e me sentia como que fora da igreja. Sofria porque não podia assistir a todas as programações e estudos maravilhosos para mulheres, embora soubesse que meu lugar era mesmo em casa. Enfrentar a oração como um ministério acabou com meu sentimento de inutilidade e ineficácia. O livro em branco que Catherine me deu foi fundamental para o começo desse meu ministério. Passei a usá-lo para anotar os nomes dos líderes da igreja, nossos missionários, que nós conhecíamos, e os pedidos compartilhados na escola dominical. Senti meu coração como que alçar voo quando me uni a Deus no vital ministério da oração. Não há tempo ou espaço para listar as muitas bênçãos que podem ver suas e minhas quando oramos. Compartilhei muito poucas, mas sei que quando você se ajoelhar, curvar seu coração perante Deus e começar a cultivar um coração de oração, provará e saberá que Deus é bom, como diz Salmo 34, 8. Sim, mas como? Como podemos cultivar um coração de oração e desfrutar das bênçãos que acompanham uma vida comprometida e dedicada a esse ministério? Aqui estão algumas rápidas sugestões. Inicie um diário de oração para registrar os pedidos e respostas enquanto segue a sua própria vida de oração. Separe um tempo por dia para estar demoradamente com Deus em oração. E lembre-se de que alguma coisa é melhor que nada. Comece com um pequeno período e assista ao poderoso efeito desses momentos. Ore sempre, como diz em Efésios 6,18, e em todos os lugares, desfrutando da presença de Deus onde quer que você vá, como diz em Josué 1,9. Ore fielmente pelos outros, incluindo seus inimigos, como diz em Mateus 5,44. Leve a sério o poderoso privilégio do ministério da oração. Resposta do coração.
Primeiro, o mais importante, claro que você e eu queremos que nossa relação com Deus seja prioridade em nosso coração. Sei que, como eu, você quer caminhar tão perto de Deus que seu perfume permeie toda a sua vida e revigore todos os que cruzarem o seu caminho. Isto acontece quando você se encontra com Deus em oração, prostrado em alma e de coração humilde. Então, querida amiga de oração, não importa onde nós estamos, em casa ou em outro país, no carro ou no banho, em uma cadeira de rodas ou no hospital, sentada sozinha ou em uma sala com milhares de pessoas. Você e eu podemos estar sintonizadas com Deus pela oração. Nós podemos também elevar aos céus incontáveis pessoas e corajosamente pedir ao nosso Deus onipotente que faça diferença em suas vidas. Oro para que você leve este poderoso privilégio a sério. Agora pense nisto. Você acha que orar, mesmo que 5 minutos por dia, poderia mudar sua vida? Pode. Permanecer na presença de Deus aumentará sua fé. Providencie um lugar para descarregar seus fardos. Lembre-se que Deus está sempre perto e a ajuda a não entrar em pânico. Esta é uma das formas que Deus providenciou para estarmos em comunhão com Ele. E quando você aceitar o seu convite para conversar intimamente com Ele, Ele transformará seu coração e sua vida.